Boa noite a todos, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Nós estamos retomando hoje o Momento Bancário em Debate. O Momento Bancário em Debate é um programa de discussão que nós criamos, vai ao ar uma vez por semana, está sendo retomado em 2011 com o primeiro debate sobre o assédio moral e o acordo que nós acabamos de assinar com os bancos, né, de combate a este problema que é tão grave na categoria bancária. O Momento Bancário em Debate de 2011 vai acontecer todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, e excepcionalmente nós vamos fazer um debate um tanto maior, quando a gente tiver um convidado especial, um tema que requer um tempo maior. Mas, normalmente, o Momento Bancário em Debate tem uma duração aí de uns 30 minutos. E nós vamos aproveitar esse espaço para discutir com vocês temas que são importantes para cada bancário e bancária no local de trabalho, para cada trabalhador, mas também para o cidadão, né? Então, a discussão de hoje, como eu acabei de falar, é sobre o instrumento de combate ao assédio moral que a gente acabou de assinar, que é resultado também da campanha salarial. Na campanha salarial, nós fizemos toda uma luta, né? Nós constatamos, né, através de pesquisas, que 8 em cada 10 bancários reclamavam de assédio moral, e que a gente precisava resolver esse problema na campanha. Pois bem, nós fizemos uma greve de 15 dias, saímos com um acordo histórico, e um dos motivos da importância desse acordo é a gente chegar a esse instrumento de combate ao assédio moral que precisava ser assinado entre banco e sindicato, porque ele não é obrigatório. No primeiro momento, no dia 26 de janeiro, nós assinamos esse instrumento de combate ao assédio moral, já assinado aí pelos maiores bancos. Portanto, só para vocês entenderem, na nossa base, em torno de 100 mil bancários já estão cobertos por esse acordo. Mas nós continuamos contatando os bancos e no próximo período a gente deve anunciar outros bancos que já manifestaram interesse de assinar o acordo conosco. Bom, quem assinou esse acordo? Quem está coberto por este acordo? Os bancários do Bradesco, do Itaú, do Santander, do HSBC, da Caixa Econômica Federal, do Banco Votorantim, do Banco BIC, me lembra aí, Valcir? Banco Industrial e Comercial. Isso, que é o BIC. O que mais? Menores. São todos esses são grandes bancos da nossa base, né? Que estão cobertos por esse acordo. Isso quer dizer o seguinte, que nestes bancos não pode haver assédio moral de forma alguma. É isso que a gente quer com esse acordo. A gente quer acabar com o assédio moral desses bancos, né? Ah, mas se acontecer, o que a gente faz se tiver casos de assédio moral? Né? Aí a gente vai conhecer tudo isso aqui durante esse programa, durante esse debate. Está aqui comigo o Valcir, que é secretário de saúde aqui do sindicato, é dirigente sindical, acompanhou toda a discussão da negociação desse acordo também, e a gente vai bater um papo, conversar um pouco, para esclarecer para vocês, primeiro, o que é o assédio moral, depois, se estiver acontecendo no local de trabalho, o que vocês devem fazer, o que tem no acordo, né, para a gente conhecer bem esse acordo, porque ele só vai funcionar se vocês fizerem a denúncia, se vocês ajudarem o sindicato e cobrar dos bancos que cumpram esse acordo, certo? Então, assim, para que a gente entenda bem o acordo e para a gente entender bem e saber o que fazer, nós trouxemos alguns casos concretos de pessoas bancárias que estavam sofrendo assédio, que sofreram assédio moral no local de trabalho. E vocês vão conhecer, nós vamos todos aqui assistir esses vídeos, depois nós vamos conversar um pouco. Primeiro, a primeira parte são 3 vídeos curtos, mas a primeira parte vai mostrar casos concretos, pessoas que sofreram assédio, o que elas passaram, o que é o assédio, né? E depois a gente vai conhecendo um pouco as cláusulas desse acordo coletivo, esse instrumento de combate ao assédio moral. Por que ele é tão importante? E a gente vai saber também se tem outras categorias que têm acordo desse jeito, se nós somos pioneiros nisso, como é que a gente faz para que o acordo de fato dê certo e resolva os problemas dos locais de trabalho. Então vamos agora assistir esse vídeo, depois a gente volta para comentar. Acarreta vários problemas pessoais,
Você se imagina que não pode ser mais útil para nenhum local no mercado de trabalho. Os remédios mudam libido, muda personalidade, a paciência já não é mais a mesma. Acabamos explodindo por qualquer coisa. A gente acaba chorando muito. No início foi até difícil lidar com meu filho, porque para a gente ter uma criança tem que ter muita paciência, e às vezes eu estourava com isso. Eu me separei por causa dessa situação. Meu ex não suportou mais. A gente acaba se sentindo uma pessoa inútil, né? Porque é o que dá a entender como se nós fôssemos inúteis e não tivesse disponibilidade a fazer nenhum trabalho. Não sei se um dia eu vou ter cura. Daí eu tenho um problema psicossomático, porque eu fico cega. Daqui a pouco eu já começo a não enxergar nada de nervoso. Eu desconto na minha filha. Meu casamento está acabando, porque homem nenhum tem saco para aguentar. Meu marido não tem mais paciência. Hoje em dia eu não posso mais sair de carro para algum lugar assim que tenha muito trânsito. Se alguém me xingar, eu vou atrás para matar, para atropelar. Eu não tenho atitude de me machucar, eu tenho atitude de ir atrás das pessoas. Sou vitoriosa mais um dia, sabe, assim. Consegui ter mais um dia. Cada final de dia eu me sentia vitoriosa, assim, por estar no emprego mais um dia, sabe? Tipo, pessoa que, sei lá, um exemplo, que usa droga e consegue mais um dia não usando droga. O médico do hospital psiquiátrico pediu para o meu pai, olhou para o meu pai e falou: você tem certeza que vai tirar ela da psiquiatria? Eu quero pedir uma coisa para o senhor. Pede para ela sair desse banco, porque esse banco, ele não é um banco, ele é uma casa de loucura. Bom, na verdade, nós tivemos uma inversão aqui nos vídeos. Vocês assistiram o último e deveriam ter assistido o primeiro. Esse último vídeo, a última parte, ela está mostrando, na verdade, como é que as pessoas estão, né? Então, ela fala o seguinte, uma das bancárias está dizendo o seguinte, que está com cegueira, que apresenta, né, sintomas de cegueira. De repente, ela não enxerga, né? Ela desenvolveu como uma das consequências daquela pressão psicológica, daquele constrangimento que ela sofreu de forma repetitiva, que depois a gente volta para o primeiro vídeo, né? Ela apresentou um dos sintomas é cegueira, outro sintoma que uma delas está fazendo tratamento com psiquiatra, né? Então você tem problema das três, são 3 depoimentos, né? As 3 apresentam um problema que elas perdem a paciência muito facilmente, uma delas tem filho, e fala que perde a paciência facilmente, que está no trânsito e que se de repente uma pessoa, né, dá uma fechada, faz qualquer coisa, ela já tem a primeira reação dela já ir para cima da pessoa, ela está dizendo como é que ela ficou depois que ela passou por essa situação de assédio, que na verdade seria o final aí dessa nossa apresentação, mas como vocês sabem, como é tudo ao vivo, feito aqui na hora, acontece isso, né? Então, ela está dizendo o seguinte, que ela se sentiu vitoriosa. Uma delas diz o seguinte, eu estava me comportando assim, cada dia que eu resistia, cada dia que eu estava no emprego, para mim era uma vitória, era mais um dia. Olha a situação em que a pessoa que passou por assédio vai ficando, né? Tomando remédio, com depressão. Ela está dizendo quais as consequências para a vida desta pessoa, por ter passado por a situação de assédio. Então, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos tentar ir para o primeiro vídeo, que é onde realmente está a situação de assédio, onde tudo começou. Elas contando um pouco da história, elas chegaram nessa situação, mas elas passaram por um tipo de violência que a gente chama, que é o assédio moral, né? Que era um constrangimento, que elas eram submetidas, que às vezes que a maioria das vezes é pelo superior hierárquico, mas nem sempre, não é isso, Valci? Nem sempre. Né? Às vezes os colegas de trabalho também ajudam a praticar essa violência, que é outra coisa que a gente quer conversar para acabar, né? E elas passaram por toda uma violência durante uma foi 9 meses, outra está falando que ficou sentada numa mesa de costas para a entrada durante 3 meses, então a gente vai ver que é uma situação de constrangimento, que elas são submetidas de forma repetitiva. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro vídeo. Aí decidiram me colocar num outro departamento,
Nesse departamento começaram a pedir para mim fazer café, lavar louça algumas vezes, montar um potinho com bolachas para poder entregar nas reuniões. Então eu tinha que montar, separar bolacha por bolacha. E eu tive que carregar também uma sacola cheia de água de 300 ml, lotar essa sacola. E quando eu lotava essa sacola, o que aconteceu? Eu já tinha a Ler e a Dort. Aí eles decidiram colocar numa outra sala, que era uma sala de TV. Então era o dia inteiro assistindo TV aberta. Aí foi quando eu entrei mesmo em depressão, já não suportando, chorava. Eu tinha pavor porque era uma sala que não tinha nem janela. E ficava um dia inteiro lá, durante um ano. No meu caso, hoje foram 9 meses. De vez em quando surgia alguma coisa que era para encher bexiga, era recortar alguma coisa. Aí eu fiquei na mesa, ele me pôs por 3 meses de costas para a porta de entrada. E para ele, de costas para as pessoas. Eu ia falar com ele, ele virava as costas. Aí eu comecei na faculdade, ele falava que ele não ia me dar cargo nenhum bom se eu fizesse faculdade, que eu não ia sair daquilo, que eu era limitada. Tudo ele fez para me ferrar, tudo. Ele me mandava ir no Banco Central em época de greve para levar CD. Ele me mandava ir na Promocenter em época que a Polícia Federal estava lá fazendo um arregaço, sabe? Tipo, derrubando muro, tirando tudo. Ele me fazia fazer compra, ele me fazia catar lixo, tudo coisa assim que não era para eu fazer, entendeu? Me tratava como um ser desprezível. Isso me machucava muito, porque eu fazia assim, eu dava meu sangue pelo banco. Eu já estava com depressão desde 2007, foi detectada a depressão, eu já estava tomando um monte de antidepressivo. Daí eu piorei muito, porque eu fiquei afastada e me perguntando por que de tudo isso, né? Daí eu deixei de viver nesses 2 anos, eu deixei de viver. Você está aprendendo demais, você vai ter que sair da faculdade, você está ficando inteligente. Você tem que continuar sendo burra. Falava na frente de todo mundo. Só que nem todo mundo achava engraçado o que ele falava. Se você faz 200, você tem que fazer 400. Se você faz 400, você tem que fazer 700. Se você não melhorar as suas metas, não vai rolar, você não vai conseguir ficar aqui. E foi desagradável, porque foi na frente de 2 equipes. E ela falou, chega mais cedo, vem estudar, vem ter mais conhecimento. Porque senão você não vai, ela deixou bem claro, você não vai ficar até o final do ano. Bom, então nós vimos, são três bancárias de bancos diferentes, inclusive, que a gente não vai aqui mencionar, que passaram por situação de constrangimento de forma repetitiva. A gente começou pela situação que elas estão hoje, ou seja, elas dizendo que tomando remédio, perderam libido, perderam paciência com o filho, desconto na filha, enfim. Então a gente vai... que tudo isso começou com o constrangimento que elas estavam sofrendo no local de trabalho, né? E isso vai afetando a autoestima da pessoa. Normalmente é assim que começa. Estas pessoas têm uma coisa em comum, né, Valci? Elas foram isoladas no local de trabalho. Uma estava numa sala... ficou por 9 meses numa sala fechada, sem janela e sem trabalho nenhum. E, às vezes, era dado para elas trabalhos que eram totalmente fora do contrato de trabalho, encher bexiga. Né? Porque, certamente, o departamento dela estava fazendo algum tipo de ornamentação, de promoção lá e levaram a bexiga para ela encher. Né? E ela diz que, junto com ela, também outras pessoas passaram por essa situação. Caracteriza o assédio moral, né? Exatamente. A gente vê a outra bancária falando que o chefe colocou ela de costas, né, para a entrada e que as pessoas, que chamavam ela de burra, fazia piadinha na frente de todo mundo, e isso de maneira constante. Né, e contínua. E também isolou essa pessoa, né? Então, você tem... E uma outra está relacionando tudo isso à cobrança das metas. Ela era cobrada de maneira desumana, inclusive. Não era uma cobrança de resultado, porque a simples cobrança de meta não é o assédio. Né? Não é. Mas a forma como aconteceu com essa bancária, né, tipo de pressão psicológica, de constrangimentos, de ameaças que ela sofria de maneira repetitiva, caracterizou a situação de assédio. Valci, o que você me diz aí do que a gente acabou de assistir aqui? Então, boa noite, Juvândia, boa noite, bancários e bancárias e demais internautas.
Bom, os vídeos, eles retratam muito bem essa questão do assédio moral. Tanto o primeiro, né, que entrou antes, e o que caracteriza mais a questão de assédio moral, eles retratam muito bem. O primeiro vídeo, ele mostra o que nós chamamos das consequências negativas de um acidente de trabalho. Porque, na verdade, essas pessoas, quando adquirem uma doença, né, equivalente a um acidente do trabalho, na nossa legislação brasileira está colocado que, inclusive, tem até projeto de lei já para caracterizar o assédio moral como um acidente do trabalho. Então, os vídeos eles acabam se entrelaçando um com o outro. O primeiro, aliás, o segundo vídeo fala mais das características. Então, é importante o bancário que estiver assistindo agora a nossa entrevista, que é importante o isolamento. O objetivo do assediador é isolar a vítima. A segunda característica é constante, pode ser direcionado para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. E no sentido de constranger, de deixar a vítima abalada, até no sentido dela pedir demissão, Giovândia. Então, normalmente, essa pressão, eles esperam que esta pessoa acabe pedindo demissão. Exatamente. Então, é uma questão da né, como os teóricos falam, aqui no sindicato nós falamos isso com os trabalhadores, dialogamos pela folha bancária, é um problema inerente à organização do trabalho, que as empresas acabam colocando a culpa, acabam referenciando no indivíduo. O problema é a pessoa e não é a pessoa. É a forma de se trabalhar, é a forma de se processar o trabalho. Então, o que nós conversamos com os bancários são essas questões. Então, o isolamento, a questão proposital é pensado. Se o seu chefe ou algum colega de trabalho não te cumprimentar naquele dia ou não te falou bom dia, isso não é assédio moral. Né? Agora, por exemplo, a questão, dos rankings, né, de expor as pessoas, de falar, você não bateu as metas, fazer aquelas reuniões, comitê, etc., chamar antes do expediente ou depois do expediente, expor a pessoa ou aquele grupo de pessoas, sim, isso dá para caracterizar como assédio moral. De maneira constante, repetitiva. Trazendo para a pessoa com constrangimento. Usando a pessoa como exemplo. Ridicularizando. Exatamente. Fazendo o ranking exatamente para criar uma concorrência, na verdade, que para expor aquela pessoa de forma que não bateu. Negativa, né? Exatamente. Em vez de se discutir por que não se bateu as metas, quais foram as dificuldades, expõe a pessoa como exemplo. Aí o outro colega... fazer ameaças também. É muito comum, no caso das metas, também. A gente vê, além dessa exposição, você é incompetente, está vendo aqui? É um caso de um incompetente, nunca bate as metas. Exatamente. Ou nossa agência está ruim, nosso local de trabalho está ruim por sua culpa. Por sua culpa. O mercado de trabalho lá fora está cuidado, você não dura... No caso dessa menina, ela diz num determinado momento do depoimento, ela fala assim, você não vai durar até o final do ano, exatamente. se você não bater sua meta. Quer dizer, fazia isso de maneira constante. E as pessoas isso ia vai afetando a autoestima do trabalhador ou da trabalhadora, né? E até chegar, no caso de depressão, de afastamento do trabalho, porque vem o adoecimento, né? E então a gente pergunta, como é que a gente tem que fazer quando se isso está acontecendo com você, o que você tem que fazer? Ou se isso está acontecendo com algum colega de trabalho seu, o que você tem que fazer? Porque é muito comum, no caso do isolamento, que as pessoas vê que alguém está passando por aquela situação, em vez de ser solidários e dar uma força, né, é comum que eles ajudem a isolar. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso depois no próximo bloco. A gente vai agora para o intervalo, depois a gente vai ver a continuidade desse vídeo e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e entrar no acordo e que proteção tem esse acordo. Então, no Momento Bancário em Debate hoje, nós estamos discutindo o assédio moral e a gente acabou de assistir nesse primeiro bloco 2 vídeos. O primeiro vídeo falava
mostrava casos de pessoas que sofreram assédio e a situação que elas se encontram hoje. Depressão, com problemas de saúde, as consequências disso na vida das pessoas. Então, uma trabalhadora fala, eu perco a paciência muito facilmente, então acabo descontando tudo na minha filha, eu perco a paciência no trânsito, eu já não tenho condição de dirigir, porque senão eu posso, qualquer fechadinha que eu levo no trânsito, eu tenho vontade de ir lá esganar o motorista do outro carro, é mais ou menos assim, né? Então, as consequências disso na saúde mental dessas trabalhadoras. E depois, o outro vídeo mostrou como é que isso começou, né? Para chegar nessa situação de problemas mentais, ou seja, do adoecimento, por quais situações elas passaram? Aquele constrangimento de forma repetitiva, no local do trabalho. Elas passaram muito por isolamento, então o chefe isolava essas pessoas, seja numa sala trancada sem mais ninguém, dando um serviço que não era aquele deles, encher bexiga, ou mandando ir, como diz a menina, no Banco Central num dia de greve, que sabia que ela ia passar por constrangimento, ou num outro lugar em que ele sabia que a Polícia Federal estaria lá. Ou seja, exatamente para ir tornando a vida dessa pessoa um inferno, até que provavelmente a expectativa destas pessoas é que ela pedisse demissão, né? E agora a gente vai assistir mais um, que vai falar um pouco também, dar uma continuidade do depoimento dessas 3 bancárias que passaram por assédio já há algum tempo. Eu não consegui trabalhar no dia seguinte, primeiro porque o remédio é muito forte, um remédio chamado Mirtax, tem um próximo também que é o Melzan, ele te derruba, faz com que você durma, não consegue ter controle, não pode nem dirigir com esse medicamento quando toma. Eu tomei vários remédios, injeções, corticoide, eu tinha um peso muito menos do que eu tenho hoje e devido a tantos medicamentos isso também acarretou aumento de peso. Tem problema de tireoide, tem problema de estômago, seríssimo também. Minha intenção não era ter um ano de estabilidade, não era ter entrado no INSS. Minha intenção era ter feito o meu exame demissional e ter saído do banco e arrumado outro trabalho. Só que eu não estava em condições psicológicas. Hoje eu tomo R$ 1.300 de remédio, mais 600 que eu pego do SUS. Estou totalmente debilitada, tive alta do INSS, sem condições de ter alta. Houve muitas vezes que eu tentei me suicidar, muitas vezes, e dentro da minha depressão, dentro da minha ansiedade, eu desenvolvi borderline. São reações de impulsos que a pessoa tem, onde para ela tentar se matar, é 1 minuto. Ela começa a se culpar, ela começa a se achar um lixo, ela começa a se achar um nada, ela não vê possibilidade na vida, ela se acha um zero à esquerda e ela começa a se autoagredir. Eu tomo remédio o dia inteiro, um pela manhã, um pela tarde e à noite. Eu durmo à base de remédios. À base de remédios e você vegeta, você vive vegetando. Né? Porque mexe com o seu raciocínio, mexe com o lado da fono. Bom, nós mostramos aqui situações que nos chocam, né? Esses depoimentos realmente são chocantes, são tristes, e é por conta disso que nós lutamos tanto para fazer um acordo para acabar com essas situações. Uma das trabalhadoras fala que tentou suicídio várias vezes, que desenvolveu uma doença que é se autoflagelar, ficar se machucando, se agredindo, né? Isso são consequências de uma violência que ela sofreu no ambiente de trabalho, que a gente chama de assédio moral. E que a gente está discutindo aqui, está mostrando esse depoimento, obviamente preservando o rosto, mudando a fala, a voz, distorcendo a voz, porque ninguém quer, elas já sofreram muito. E tiveram muita coragem de gravar esse depoimento, de mostrar essa situação para vocês, exatamente para que vocês não permitam, não deixem que isso aconteça. Depois a gente vai conversar como é que a gente impede que isso aconteça.
Valcir, comenta aí um pouco disso. Bom, os três vídeos, né, eles são, né, uma carga de dramas pessoais e, como foi bem colocado aqui pela Juvândia, tem a ver com o trabalho. Então, a nossa grande luta também é provar que isso tem relação com o trabalho. E, Juvândia, entrando um pouco na questão do programa, a questão da prevenção. Então, hoje é uma opinião comum que é importante a gente prevenir esses casos de assédio moral. Tá? Então, a gente já vem em várias campanhas mostrando para o bancário o que é o assédio moral, como identificar, como se proteger do assédio moral, como documentar os casos de assédio moral. Isso é muito importante também, tanto aqui para o sindicato quanto para a questão do judiciário. Então, a gente tem uma campanha permanente do sindicato, do que é o assédio moral, como se prevenir, como exercer a solidariedade. Hoje a gente tem insistido muito, principalmente, em como você prevenir. Como você Porque prevenir. é uma discussão que a gente fez com os bancos, tem casos concretos, tem casos que estão acontecendo, precisam ser resolvidos, precisa acabar. Mas a gente precisa, principalmente, evitar que esses casos aconteçam. Porque a gente não quer que você fique doente do jeito que essas pessoas ficaram e ainda estão sofrendo as consequências dessa violência pela qual elas passaram no local de trabalho. A gente quer que isso nunca mais aconteça, entendeu? E você vai ser beneficiado, cada um de bancário e bancária, ou trabalhador e trabalhadora, vai ser beneficiado no local de trabalho se a gente conseguir evitar que isso aconteça. Porque, óbvio, as pessoas às vezes, enfim, passam por tudo isso, sofrem essa violência, danos, né? Como uma delas falou, que tomam medicamentos, que gasta R$ 1.300 de medicamentos, mais os R$ 600 que ela pega no SUS. Exatamente. Que ela gastaria se não tivesse aí... Isso é uma realidade de muitos bancários. O SUS. Mas a gente não quer que isso aconteça. Exatamente. Vai reparar esses danos, mas o que na verdade nós queremos é prevenir. Inclusive, o último vídeo, a trabalhadora, ela fala em afastamento, então, né, tem que se afastar, tem que ficar recebendo da Previdência Social, isso gera um ônus para a sociedade. Então, o que a gente percebe hoje é que tem muitos bancários jovens, pouco menos de 30 anos, um pouco mais de 30 anos, perdendo a sua capacidade de trabalho e se aposentando não por tempo de contribuição, por tempo de serviço, se aposentando por invalidez, porque não tem mais condições de desempenhar suas funções profissionais que desempenhavam anteriormente. E é isso, como bem colocado pela Juvândia, que o sindicato combate há anos e depois vai falar da questão do acordo, que culmina nesse acordo para prevenir. É melhor prevenir, como diz, né, do que remediar agora entrando os já no casos. acordo, o que a gente tem, o que consta desse acordo, desse instrumento, em que ele pode ajudar, né, nos casos concretos ou ajudar a prevenir esses casos? Uma das coisas é que esse acordo tem uma declaração explícita, o banco tem que fazer uma declaração explícita para todo o quadro de funcionários, dizendo que ele não admite nenhum ato, nenhuma prática de assédio moral. Essa é uma das coisas do acordo. Ele não admite, ele tem que dizer isso para o quadro de funcionários. A outra coisa é que as pessoas que estão praticando o assédio, que tiverem como costume na sua gestão praticar o assédio, vão ter que pensar duas vezes, porque agora os casos que forem denunciados ao sindicato serão encaminhados para o banco vai ter até 60 dias, o banco vai fazer um processo de apuração e de solução do problema. Ele vai ter que resolver, ele vai ter que chamar essa pessoa, ele vai ter que... enfim, cada banco vai dar uma solução para isso, mas vai ter que treinar, vai ter que punir esses casos. E é isso que a gente vai cobrar que o banco faça como forma de resolução do problema. Né? Resolva, acabe com o assédio. Né? Ele, para promover uma pessoa para gestor de pessoas, ele vai ter que ver as características, as qualidades dessa pessoa, se ela tem, de fato, habilidades para isso, né? Nesse relacionamento interpessoal. E se eu fizer a denúncia, será que eu estou exposta? Será que o banco não vai saber, não vai me punir? Então, tem gente que está com essa dúvida, a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Vamos agora no intervalo e a gente volta já falando como é que vai funcionar esse acordo.
Então, estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate, continuando a discussão sobre o assédio moral, né, no local de trabalho e o acordo que o Sindicato dos Bancários fez com os bancos. Eu falei que foram 9 bancos, são eles Bradesco, Itaú, Santander, HSBC, Caixa Econômica Federal, Banco Votorantim, Banco Safra, Citibank e o BIC Bank. Tem mais outros bancos que já manifestaram interesse em assinar o acordo com a gente e que nós vamos conversar e vamos anunciar aí no próximo período, né? Porque o importante é que esse acordo seja assinado, que valha para todos os bancários da nossa base. Mas hoje, só com esses 9 bancos, a gente já tem em torno de 100 mil bancários que estão protegidos por esse acordo. O acordo ele diz o seguinte, né? Primeiro que o banco tem que avisar para todo o quadro de funcionários que ele não vai admitir nenhuma prática de assédio moral, que ele é contra, que acabou o assédio moral naquela instituição financeira. Então, o Bradesco vai ter que chegar para o funcionário e falar assim, ó, não admito assédio moral, acabou. Se tiver algum caso de assédio moral, se o banco for informado através do sindicato ou diretamente para o banco, mas nós orientamos aos trabalhadores que façam a denúncia via sindicato. Não façam direto no banco, façam via sindicato. O sindicato vai acompanhar, vai dar o retorno para o trabalhador e vai preservar o nome do trabalhador. Então, vamos começar aqui, que a gente recebeu uma pergunta e é um bancário e ele fala o seguinte, ou uma bancária, né? Nós não vamos falar aqui o nome, e ela fala o seguinte, gostaria de saber como será o critério para que o denunciante seja preservado, né? Como assim? Eu vou fazer a denúncia, o sindicato está dizendo que vai preservar o meu nome. Aí ela falou o seguinte, pois trabalho em banco e vivencio situações que podemos chamar de verdadeiro assédio moral, mas tenho muito medo de denunciar, exatamente pelo medo de denunciar e por a gente já ter uma experiência larga e saber que muitas vezes quando o bancário denuncia, em vez de resolver o problema, o banco vai lá ou o gestor vai lá e pune esse trabalhador que fez a denúncia, é que a gente vai preservar o nome de quem está denunciando, né? E sofrer mais pressões, ela tem medo de denunciar e sofrer mais pressões e retaliações por parte deles, né, do banco. Pois vejo que o banco está trabalhando para melhorar as relações de trabalho. A assinatura desse acordo é, de fato, um avanço, né, e o cumprimento dele na íntegra é que vai mostrar se realmente esses bancos que assinaram têm compromisso com o acordo assinado. Mas, sinceramente, eu não tenho muitas esperanças de ver o fim dessa situação. Assim como eu, os meus colegas também temem, pois quase todos estão em fase de se aposentar e não podem correr risco e acabam aceitando a situação por pior que ela seja, né? Que ela possa parecer essas humilhações. Então, aí ela quer saber também como será feito o acompanhamento da denúncia, né, por parte do sindicato, pois ouvi coisas como quem denunciar está perdido nas minhas mãos. Já tem chefinho que já está, né? Pelo jeito já tem gestora, já tem chefe que já está falando isso. Gostaria muito que isso tivesse um fim e todos poderem ser respeitados como funcionários, acima de tudo, como ser humano. Aguardo. Muito bem, então vamos comentar aqui primeiro agradecer o e-mail, né? Agradecer a sua questão e dizer o seguinte, como é que o sindicato vai preservar o seu nome? O sindicato, na assinatura do acordo, ele não pode dizer o nome, não pode divulgar lá na folha bancária o nome do assediador, mas ele vai informar para o banco o nome do assediador. O sindicato pode preservar o nome de quem fez a denúncia, ou seja, de quem está sofrendo o assédio. Ele pode informar o banco ou pode preservar o nome, também está constando no acordo. O que o sindicato vai fazer? Vai preservar o nome do denunciante. Nós não vamos informar para o banco, os bancos já sabem disso, né? É parte do acordo. Nós vamos saber quem está fazendo a denúncia, a gente vai mandar para o banco qual é o problema, quem é que está praticando o assédio, qual é o local do trabalho, o que está acontecendo, o histórico, nós vamos dizer, o histórico disso, e o banco vai fazer um processo de apuração, não vai punir os trabalhadores porque fizeram denúncia, nós não vamos aceitar isso, e o acordo, né, parte do acordo é exatamente isso, mas vai apurar corretamente e vai tomar providências para resolver o problema do assédio, né? Mas, primeiramente, ele vai dizer que ele não admite. Se acontecer, ele vai tomar a providência, né? Vai tomar as devidas providências e resolver o problema. E o sindicato vai acompanhar. Então, o sindicato informando para o banco vai ter um prazo de até 60 dias, não quer dizer que são 60, é até 60 dias,
para apurar, tomar as providências e dizer, ligar para o sindicato, mandar para o sindicato a informação, olha, resolvi, essa pessoa passou por um treinamento, ela foi transferida, ela está em observação, nós estamos acompanhando, enfim, cada banco vai ter cada solução, cada caso vai requerer uma solução. Foi reorientada, né? E vai informar o sindicato e o sindicato vai responder para o trabalhador que fez a denúncia. De quando a gente assinou o acordo, né, que foi no dia 26, já tem 10 denúncias, 10 pessoas denunciaram, 5 denúncias a gente já apurou e já encaminhou para o banco, constatou que era verdade, encaminhou para o banco, para os respectivos bancos. E 5 denúncias o sindicato está fazendo um processo de apuração, né? Processo de apuração. Bom, a questão do do sigilo também, assim, é uma coisa que o sindicato sempre, então, assim, é uma coisa que está garantida, porque o sindicato, como nós falamos, tem o interesse de resolver o problema, de fazer a prevenção. E também o sindicato tem todo um contato com os trabalhadores no dia a dia, na agência, nos departamentos. Então, se você que denunciou perceber que está sofrendo algum problema, alguma coisa, é fácil entrar em contato com o dirigente do sindicato pelas regionais, pelo próprio site. Então, essa questão do sigilo é garantido porque o interesse do sindicato, como a Giovana muito bem colocou, é resolver o problema. Nós não queremos que o banco fique fazendo punição, perseguindo um, perseguindo o outro. Nós queremos que os bancos resolvam os problemas porque os vídeos demonstram muito bem qual que é o grau que o assédio moral causa para o trabalhor, né? O grau de maléfico assédio moral dentro do local de trabalho, seja ele em banco ou em qualquer outro local de trabalho. Então, é o que os vídeos retratam que o sindicato quer combater. Esse instrumento de denúncia e de acompanhamento, ele é um avanço para os trabalhadores. E é inédito, né, Giovana? É importante dizer que ele é inédito também, porque é a primeira categoria que consegue colocar em acordo coletivo uma abordagem para além daquela questão de condenação só do assédio moral. Os bancos têm que condenar o assédio moral, mas tem que tratar os casos e também evitar os casos. Você falou uma coisa que é muito importante, né, para a gente entender. A bancária perguntou como é que vai funcionar essa questão do nome, né? Então, assim, só o sindicato vai saber, porque o sindicato precisa te dar uma resposta, porque está no acordo que a gente vai encaminhar os casos de maneira para o banco sem informar quem foi que fez a denúncia, mas sabendo quem fez a denúncia. Porque qual que era a nossa preocupação? E do banco também. E nós temos uma preocupação muito grande com isso, é que as pessoas não utilizem o sindicato para fazer falsas denúncias. Nós também não vamos aceitar isso, para cometer injustiças contra gestores, contra chefes, enfim, ou contra colegas de trabalho. Isso também nós não vamos aceitar, né? Por isso que a gente faz uma apuração prévia. Exatamente. E quando a gente quando a gente não constata o problema, quando a gente vai ao local de trabalho e fica sabendo que não existe o problema, nós não vamos encaminhar o caso para o banco, porque nós não vamos servir como instrumento para cometer uma injustiça, né? Portanto, nós temos muita cautela, muito cuidado com isso. Exatamente. E aí você falou assim, você pode fazer a denúncia entrando no site, ou fazer a denúncia para um dirigente sindical ou um funcionário do sindicato que visita o seu local de trabalho, né? Ou procurando diretamente o sindicato, seja na sede ou seja nas regionais. Isso é importante você saber como é que você pode fazer a denúncia. Você pode entrar no site, né, e fazer a denúncia. Tem lá uma janelinha que a gente chama, onde você entra e faz a sua denúncia. E o sindicato vai pedir algumas informações. Agora, se eu não quero me identificar, eu posso fazer a denúncia? Também pode fazer a denúncia. Nós vamos encaminhar a denúncia, só que fora do instrumento, mas vamos cobrar do banco que tome todas as providências. Se a gente for ao local do trabalho e constatar que realmente está acontecendo, a gente vai encaminhar para o banco e vai cobrar do banco que tome as providências, como ele tomaria se a gente soubesse o nome do bancário, da bancária. Agora, eu posso denunciar um caso de assédio que está acontecendo com o meu colega de trabalho? Claro, hoje a gente já recebe denúncias desse tipo. Você não pode aceitar que isso aconteça. Hoje está acontecendo com o seu colega de trabalho, amanhã pode estar acontecendo com você, entendeu? E é um pouco disso, né, Valci, que a gente quer exatamente que cada um seja um fiscal desse acordo no local de trabalho, entendeu? Então, não necessariamente as denúncias que a gente recebe vêm da pessoa que está sofrendo o assédio. Às vezes vem de um colega de trabalho. Aí a gente vai ao local de trabalho e constata que realmente o problema está acontecendo, para poder mandar o caso para o banco, né? Certo, Valci? A gente tem, inclusive, casos de denúncias assim, né? Já teve vários casos, pessoas que estão denunciando
uma situação que está acontecendo com o colega, porque às vezes ele está tão perturbado que ele já nem consegue mais perceber que ele está sofrendo o assédio, que ele precisa denunciar ou que atitude ele deve tomar. Certo? A solidariedade, né, entre os trabalhadores é uma ferramenta eficaz para você quebrar o assédio moral. Porque quanto mais individualismo, mais meta você é cobrado, você acaba ficando numa postura muito individualista. Mas a solidariedade entre os trabalhadores, um ajudando o outro, até no sentido de um ajudar o outro a bater a meta, tá? Os trabalhadores, a gente sabe que os trabalhadores fazem isso, é importante também utilizar essa mesma solidariedade para denunciar os casos de assédio moral, para a gente evitar tudo que apareceu no vídeo no dia de hoje. Então, tem uma outra pergunta de um bancário, que é o seguinte. Aí ele fala assim: olá, Valci, boa noite. Esse bancário te conhece, tá vendo? Primeiramente, gostaria de agradecer seu apoio, como também dos companheiros Mauro, Érica e Neiva, naquela situação que é do seu conhecimento já foi resolvida. Ele certamente passou por algum tipo de constrangimento e de assédio. Gostaria de questionar o seguinte: nas agências, invariavelmente, ocorre a exposição de todos os funcionários, especialmente os que atuam na área comercial, quanto ao cumprimento das metas, sendo seus nomes expostos, causando constrangimento para aqueles que encontram dificuldades para a conclusão das metas, que a gente chama de metas abusivas, né? Nem sempre, e uma boa parte dos trabalhadores não conseguem cumprir essas metas. Mas aí a gente vai ver como é que a gente liga isso com o assédio. Então, sendo que alguns gestores chegam a afirmar que por culpa daquele funcionário o resultado da unidade está comprometido. Era um pouco daquilo que a gente estava falando antes. Das pessoas. Situação que causa extremo constrangimento e classifica como assédio moral. Como fazer para administrar tal fato, uma vez que mesmo com a garantia do sigilo fica fácil para o gestor identificar o denunciante? O sindicato já se posiciona em relação a isso? Então, ele diz: parabéns ao sindicato pela conquista de um importante mecanismo que contribui com a saúde, aí, com a qualidade de vida do trabalhador, inicialmente dos bancários, né? E certamente será uma pauta para as demais categorias. É isso que a gente espera que aconteça. E aí, Valci, como é que a gente responde a isso? Esse é um caso de ranking, daquele ranking que você estava falando? Eu me recordo um pouco do caso dessa pessoa, mas não vamos entrar em questão aqui. Bom, a questão do ranking, o sindicato, nós sabemos que é uma fonte, né, é um caminho propício para o assédio moral, a questão do ranking. Então, só para os trabalhadores terem uma ideia, tem uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que regula o setor de teleatendimento, que lá proíbe, Giovanni, a questão de ranking. Por exemplo, nas empresas de call center, né, enfim, os bancos trabalham muito com essa questão do teleatendimento ao cliente. Então, lá na norma do Ministério do Trabalho já proíbe a questão do ranking como um fator de assédio moral, como um caminho, né, um caminho propício para as práticas de assédio moral. Então, a questão do ranking, o sindicato é totalmente contrário à questão de ranking. Nós sabemos que ele é utilizado para assediar moralmente as pessoas, expõe as pessoas, e tem ranking também de autenticação. O pessoal da área comercial sofre com o ranking de vendas, os trabalhadores caixas e tal, tem também a questão do ranking de autenticações. Então, isso deve ser eliminado, isso, dentro do acordo não está previsto isso, mas o debate das metas, tem uma norma regulamentadora, e o debate do assédio moral tem muito a ver com a questão das metas. Tanto é que o sindicato, em 2010, fez aquela campanha Menos Metas, Mais Saúde, que a maioria, quase 100% da reclamação dos bancários tem a ver assédio moral. Ele foi gerado por conta da cobrança de metas. Quase está relacionado com isso. Não quer dizer que é automático. Toda cobrança por meta é um assédio. Para a gente não banalizar, é o debate que nós temos com a categoria. Né? A meta, o sindicato é contra a meta 100%? Não. Como a Giovana muito bem colocou. Nós somos contra a abusividade das metas e defendemos que as metas têm que ser dialogadas com os trabalhadores, levando em consideração o número de funcionários, onde aquela agência está localizada, a capacidade financeira, enfim. Então, esse debate dos rankings, ele é assim, nós temos conhecimento. Agora, tem uma pergunta aqui, Valci, o bancário do BB está perguntando o seguinte: no caso do Banco do Brasil, como ficam as denúncias? É verdade, o Banco do Brasil não assinou esse acordo. E a pergunta é, como é que ficam essas denúncias? A gente está orientando os bancários do Banco do Brasil a mandar a denúncia do mesmo jeito como estão mandando os bancários dos outros bancos. Nós vamos encaminhar para o banco. O que aconteceu com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil fez um acordo, né, um aditivo, em 2009, e previa a constituição de um comitê de ética em que acabaria apurando essas denúncias, né? Agora, enfim, é um acordo que a gente vai avaliar até o final até a próxima campanha salarial. Nós vamos avaliar
o que funciona melhor. Eu acredito que um acordo não é excludente em relação ao outro, os dois possam ser assinados, né? O Comitê de Ética não exclui esse acordo geral, porque essa é a relação do sindicato com o banco no que diz respeito aos casos de assédio. Mas nós vamos receber os casos, vamos encaminhar lá para a ouvidoria do banco, vamos acompanhar e vamos cobrar do mesmo jeito uma solução, né? Então, eu sou bancário do Banco do Brasil, posso entrar no site e fazer a denúncia? Pode, deve fazer a denúncia, né? Agora, o Banco do Brasil não assinou o acordo, então nós não estamos submetidos a essas regras que estão colocadas nesse acordo geral. Mas nós não vamos aceitar assédio em banco algum, entendeu? Então, tanto é que nós temos feito uma série de ações, vocês têm visto aí na folha bancária, ações de assédio em relação ao Banco do Brasil, que a gente está tratando diferentemente, mas também está acompanhando e encaminhando para o banco esses casos. Eu queria, mais uma vez, mostrar para vocês aqui, nós fizemos um folder, né? Esse folder é assédio moral, denuncie. Vocês viram o caso de 3 bancárias. As 3 sofreram assédio e ficaram isoladas, e a gente está dizendo para vocês, não fiquem isoladas, saia do isolamento, denuncie, assédio moral, denuncie. Esse folder, você vai acessar todo o conteúdo no site ou pode receber, pedir para um dirigente sindical, um funcionário do sindicato que visita seu local de trabalho. Ele explica exatamente o que é o acordo, como é que você pode denunciar, né, enfim, dá detalhes para como é que você explica a situação, fala da preservação do teu nome, fala dessa questão das promoções, né, para os cargos de gestão de pessoas, das habilidades, dos prazos. Ele explica bem o acordo e diz, inclusive, os endereços do sindicato que você pode fazer a denúncia, onde você pode fazer a denúncia. Então, acesse nosso site na parte do folder ou entre em contato com uma regional do sindicato, com um dirigente sindical e peça esse material que é muito importante. E saia do isolamento, faça a denúncia. É isso que a gente está insistindo aí para você. Ajude o sindicato a melhorar o ambiente de trabalho com o cumprimento desse acordo que a gente assinou, que de fato é uma referência, estou certa que vai virar uma referência para outras categorias também, né? E eu queria dizer que nós vamos agora encerrando o nosso Momento Bancário em Debate de hoje, agradecendo a atenção de vocês, agradecer aqui a presença do Valcir, obrigado, dizer que nós estamos à disposição aqui no sindicato para esclarecer suas dúvidas e que na próxima semana, na próxima terça-feira, o Momento Bancário em Debate vai iniciar às 19 horas e vai encerrar às 21 horas. Nós vamos contar aqui com a presença do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e a gente vai debater um pouco da banda larga, vamos falar da comunicação, porque isso é importante, como é que a informação vai chegar para a sociedade brasileira, o que o governo está pensando, e você pode, inclusive, participar desse debate mandando suas dúvidas. A Rede Brasil Atual, né, nosso portal, vai acompanhar, vai transmitir também esse debate, e a gente espera você na próxima terça-feira, às 19 horas. Um abraço a todos e até lá.